Gostaria de analisar o livro de Malaquias sobre o dízimo. Nós temos que ler a palavra de Deus e entender porque ela é um enigma e você tem que meditar bastante para entender. Todas as profecias bíblicas são enigmáticas e precisa de uma revelação, e você precisa de interesse. Se não tiver interesse, não adianta que a pessoa não vai entender. Mas vamos falar sobre Malaquias, que fala sobre o dízimo, e muitas pessoas hoje em dia discutem se devemos ou não dar o dízimo. Então vamos analisar o livro de Malaquias integralmente. Apesar de que o dízimo vem da lei de Moisés, está na Bíblia e o profeta Malaquias fala sobre o dízimo, que os religiosos usam muito um versículo de Malaquias 3 horas e 10 minutos para falar do dízimo. Então nós temos que saber a verdade se devemos ou não entregar o dízimo a Deus para os nossos dias hoje. E você tem que analisar a interpretação bíblica, tem que entender a Bíblia para saber o que foi abolido e o que não foi. Então vamos começar analisando aqui. No começo, Deus fala assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como que pode Deus amar alguém e aborrecer a outra? Não estaria Deus fazendo acepção de pessoas. Mas o sentido aqui não é pessoal, o sentido aqui é dispensação bíblica. Uma é época da lei e a outra é época da graça. Para os que acreditam em dispensação é época da graça, para os que não acreditam, acham que a graça sempre existiu, mas ambas as ideias têm um pouco de verdade, apenas é um mal entendido, mas na verdade não faz muita diferença uma ideia ou outra, o que importa é que existe na Bíblia o lado material e o lado espiritual. E o lado material vamos dizer que seria o Velho Testamento, e o lado espiritual é o Novo Testamento. O lado espiritual representa Jacó e o lado material Esaú. E se você ver a história de Jacó e Esaú, Jacó era pastor de ovelhas e Esaú era caçador. Jacó apacentava as ovelhas, e Esaú caçava, era inclinado à carne. E Jacó inclinado às coisas espirituais, que seria livrar as ovelhas do lobo, que hoje são aquelas coisas que vêm para matar a vida espiritual da pessoa. O lobo hoje seria aquilo que vem para oprimir as pessoas, defraudar. Aí mais embaixo ele fala assim: ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei. Então vamos ver que ele está falando de coisas materiais. Tudo que é material é corruptível, e Deus é espírito. Deus não se agrada de nada material como oferta porque Deus é espiritual. Jesus disse para um certo homem: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. O que foi criado por Deus. Isso é de Deus, mas uma moeda com a imagem de um governador ou de um dominador do mundo, conforme naquela época era a imagem de César, foi criado por Deus essa moeda. Quem inventou aquela moeda? Quem criou? De quem é aquela moeda? Não é de Deus, então aquela moeda volta para quem a criou. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que foi criado por Deus. Todas as coisas materiais foram criadas por Deus, mas as coisas espirituais são diferentes, são coisas eternas como a nossa alma, nosso espírito. Diz a palavra do Senhor que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Então é isso que eu quero lhe falar, coisas espirituais, de alma, de vida eterna. E Malaquias vem dizendo aqui que Deus vai destruir Edom, Esaú. Ele aborrece as coisas materiais dizendo que ele vai destruir tudo. Tudo que é material vai ser destruído. Então Deus não vai querer coisas materiais, ele quer coisas espirituais. Depois vem aqui o versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? 7 ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. 8 Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal. Ora apresenta-o ao teu governador, que não é César aqui, é outro governador, terá ele agrado em ti. E será favorável. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando aqui de ofertas que eram animais cegos, coxos, doentes, que o sacerdote oferecia ao Senhor. Hoje, no sentido espiritual, seriam almas que são cegas, porque os sacerdotes não estão dando a visão espiritual a essas almas. Estão doentes espiritualmente falando porque estão cheias de pecado. Estão coxas porque duvidam, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. E o que a gente vê aí são ofertas que estão sendo devorados pelos lobos, pelos mercenários. Ofertas que Deus não se agrada, pessoas sem visão nenhuma espiritual, só pensam nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios confortos. Só pensam em casa, carros, prazeres da vida, e não pensa na obra de Deus, no poder de Deus, na glória de Deus, na cura de Deus, na revelação de Deus, nos dons de Deus, nos frutos do Espírito. Não pensa nessas coisas, não pensa nas coisas de cima, mas pensa nas coisas de baixo. Para Deus são animais cegos. E eles falam aqui, ó, a mesa do Senhor é desprezível. Que mesa é essa que o Senhor oferece? É a mesa cheia de animais, de bois, de churrasco, de vinho. É o iate. É a fazenda. É o carro novo. Essa é a mesa que o Senhor oferece. A mesa que o Senhor oferece é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o dom de curar, o dom de revelar o pensamento, a vida da pessoa, de provar que ele próprio existe. Essa é a mesa do Senhor. Mas eles estão dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Eles não querem essa mesa. Eles querem uma mesa, como já disse, de coisas materiais.
Eu não estou aqui dizendo que as coisas materiais devem ser de todas desprezíveis, que a gente deve andar de qualquer maneira, ou andar maltrapilho só buscando o poder de Deus, mas devemos primeiro buscar o poder de Deus, depois as coisas materiais. Não colocar as coisas materiais em primeiro lugar e desprezar as coisas espirituais que são o conhecimento do Senhor, que são os dons espirituais, o poder de curar, o poder de fazer a obra. Que sem o poder de Deus não podemos nem expulsar um demônio, não podemos nada sem Deus. Eu tô falando de obra, tô falando de converter alma, de provar a existência de Deus, de fazer Deus falar, em fazer as pessoas ouvirem a voz de Deus. Tô falando dessas coisas. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Desde o nascente do sol até o poente o meu nome será grande entre as nações. Esse Deus aqui de Israel se revelou a Israel, mas ele não é o Deus de Israel só, ele é o Deus de todas as nações. É o Deus que se revela para mim que não sou israelita, nem muito menos levita da tribo de Levi, não sou sacerdote de Israel, mas hoje eu sou considerado um levita espiritual. Hoje eu sou considerado do povo de Israel, que para Deus o povo dele não é mais aquele povo que está lá em Israel sacrificando, oferecendo animais. Aquele povo que ainda eu não sei direito, mas ainda deva ter o sumo sacerdote lá, ainda deva ter aqueles rituais da lei, não sei como que está a situação lá. Mas esse povo para Deus já não é mais o povo dele. O povo dele é o povo que aceita a Jesus, que ouviu as palavras de Jesus. Aquele povo terá no final, o povo de Israel terreno, terá a salvação nos últimos anos na volta de Jesus, muitos deles serão salvos. Mas isso é para os últimos tempos, essas coisas serão no final. Mas vós o profanais, ou seja, o nome do Senhor, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis também, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre as nações. Aqui fala de canseira, que as pessoas estão cansadas das coisas de Deus. Aí eu falo de obra de Deus, de poder de Deus, as pessoas, não quero saber disso, eu diz isso aí eu quero é meu carro, eu quero a minha casa. Claro gente, isso aí talvez seja muito importante para algumas pessoas porque elas não têm visão das coisas mais importantes que são as espirituais. É porque realmente para muitos, essas coisas do mundo têm faltado. Pessoas às vezes só pensam em coisas materiais, mas o mais importante é a obra de Deus, que é uma obra que vai seguir a eternidade, porque se você ganhar uma alma para Deus, essa alma será eterna, é um fruto que você vai colher eternamente. Isso é para quem crer na vida eterna. Essas coisas que eu falo é para quem conhece o poder de Deus. Então a gente tem que dar o melhor para Deus, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito. Não dá coisas desprezíveis, coisas perecíveis, corruptíveis para Deus, nós devemos dar almas para Deus, porque o que Deus quer é que a gente pregue o evangelho com poder para que aquela alma se converta e acredite que ele existe, e que ele é poderoso para atender as orações dessa pessoa. Porque como que a pessoa vai orar a Deus, pedir alguma coisa a Deus, se não acredita que Deus existe? E se não acredita que Deus tem poder para dar o impossível, para curar os aleijados, para fazer milagre? E esses sinais seguirão aos que crerem, porão a mão sobre os enfermos e serão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. É esse aí o sinal que o Senhor quer, esse é o evangelho, essa é a obra de Deus, a conversão das almas. Agora o capítulo 2. Este mandamento é para vós, sacerdotes. Se não o ouvirdes, e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Parando por aqui, o Senhor fala que jogará esterco no rosto deles, do sacrifício, e levará eles para fora, porque esse sacrifício era levado para fora, e Deus diz que vai cortar esses sacerdotes que oferecem coisas imundas para Deus e lançará esterco. Hoje em dia muitos sacerdotes, eu digo em geralmente os pastores, os homens que se dizem de Deus, muitos têm sido criticados, sido censurados, talvez porque estão oferecendo sacrifícios errados para Deus, estão pensando que o sacrifício que Deus quer são de coisas materiais. Sacrifício que Deus quer é a justiça, é fugir do pecado, da injustiça, esse é o sacrifício que Deus quer, fugir da mentira, da corrupção, enfim, de toda injustiça, injustiça social, é exploração, crítica ao pobre, crítica ao desgraçado, ao roubado, crítica até mesmo aos ladrões, crítica em geral, Deus não se agrada dessas coisas. Então, esses homens são criticados porque eles estão fazendo as coisas que não agradam a Deus, então eles recebem certa vergonha, e Deus lança em rosto porque eles não estão honrando o nome do Senhor, porque Deus zela pelo nome dele. Então quando diz que Deus está mandando, está blasfemando, porque Deus não mandou fazer injustiças e eles estão fazendo injustiça. Então Deus é culpado pela injustiça do homem. Deus é culpado pela ganância do homem. Então Deus se torna culpado, porque quem não conhece a palavra do Senhor pensa que é Deus que está mandando, pensa que Deus que está mandando as injustiças, está mandando a exploração, está mandando defraudar alguém, está mandando arrancar de alguém, e a Bíblia é clara no segundo mandamento, não tomais o nome de Deus em vão.
Então Deus zela pelo nome dele. Então eu estou aqui dizendo que Deus não manda injustiça. Deus não manda fazer nada errado. Deus não manda impor nada a ninguém de material. A Bíblia, depois da ressurreição de Cristo, não impõe nada de material a ninguém. Ninguém é obrigado a dar nada a ninguém. Na lei o povo de Israel é obrigado. O povo de Israel tinha essa obrigação porque era a lei do país, era a lei, até porque se ele não desse aquilo que lhes era ordenado eles eram mortos, que era a força, era por violência, e isso deveria acontecer porque Deus permitiu essas coisas para que nós pudéssemos aprender e saber que essas coisas não devem existir, mas hoje é pelo Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. E isso já foi mais do que provado que por força nada se resolve, por violência nada se resolve, é só angústia, só desespero. Sempre os mais fracos que saem perdendo, sempre os pobres saem perdendo, e sempre os mais fortes e os mais abastados que saem ganhando, e os mais fracos pagam com a sua vida pelos mais fortes, e isso não agrada a Deus. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse, ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Nós devemos ter medo do nome do Senhor, mas as pessoas, acho que estão com medo é de ficar pobre. O problema é que as pessoas estão com medo de ficarem pobres. Não estão tendo medo do nome do Senhor. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado de injustiça social. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Ele tá falando que a consequência de não guardar os mandamentos do Senhor será vergonha, desprezo. Eles fazem acepção de pessoas, e se tornam desprezíveis e indignos e serão envergonhados. Como que eu posso fazer acepção de pessoas? É medindo a pessoa pelo seu poder aquisitivo. Se a pessoa tem um poder aquisitivo alto ele é bem recebido, se ele não tem, ele é mal recebido ou tido como amaldiçoado, e isso aí é acepção de pessoas. E se aquela pessoa vai me dar a vantagem financeira ela é bem-vinda, se não vai, é amaldiçoado, não é de Deus. Então isso aí é perigoso, que Deus não faz acepção de pessoa, como eu te falei no começo, quando ele fala amei Jacó e aborreci Esaú, não era pessoalmente, era ali duas alianças, Jacó e Esaú. Não temos nós todos o mesmo pai. Não nos criou o mesmo Deus. Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal. Abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Versículo 12, o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Esse versículo profetiza que o dízimo e oferta iria acabar na vinda de Cristo ao mundo para ser ressuscitado. Ainda fazeis isto, cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um. Em carne e espírito são dele. E porque somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto cuidai de vós mesmos, e não sejais desleais. Aqui ele vem falando de Israel carnal que se apartou do primeiro concerto, do concerto material. Ele vem falando de divórcio porque deveria haver deslealdade também, separação. Deus não gosta dessas coisas e fala que Israel se casou com Deus estranho, que o Israel carnal se desviou e foi adorar outros deuses, quebrando a aliança, quebrando o pacto de Levi, o pacto de Moisés. Então ele vem relatando essas coisas que naquela época eles deixaram de oferecer os sacrifícios, deixaram de dar o dízimo, as ofertas ao Senhor. Eles deixaram essas coisas, e o Senhor estava cobrando deles, daquele povo antigo, que eles deveriam fazer essas coisas. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada, ou, onde está o Deus de justiça? Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui está falando de Jesus que ele viria para pregar a justiça. Ele viria para falar, até isso que eu tô falando para vocês, para fazer o povo entender que a justiça não é de coisas materiais, a justiça é de coisas espirituais. As pessoas querem receber justiça, como falei, de coisas materiais, então Jesus veio para explicar que a justiça de Deus é você ter a saúde, é você ter essa palavra que estou falando para você. Porque tem muitos aí que não dão dízimos, inventados, muitos negam ao Senhor, são pessoas que blasfemam de Deus e pregam tudo que é contrário a Deus, e eles são prósperos materialmente, são ricos, são os poderosos do mundo, e eles são ateus, pastores, e eles são ricos.
Mas que adianta todo o dinheiro, mas não tem esperança, não ter vida, esperança de vida eterna, paz pela vitória sobre a cobiça e entendimento de Deus. Não ter o poder para na hora receber uma cura, porque o dinheiro não é tudo. Então tô falando de justiça espiritual. É de você ter aquilo que o rico não pode ter com o dinheiro dele. É de você ter a palavra de Deus, o poder de Deus, a libertação do pecado. Essa é a justiça que Deus traz para você. É você ser feliz com pouco, do que tendo muito e ser triste, desleal, mentiroso, escravo do pecado, dominado pelo pecado. Mas você ser pobre, mas ser livre, livre para adorar o Senhor, livre para ser fiel, livre para ser leal. Para ser verdadeiro, para ser confiável, para ser manso, para ser feliz, para ter fé, livre de tudo que oprime, tira a paz, deixa a pessoa desesperada. Você está com Deus, você está bem, está feliz. Então essa diferença do justo e do ímpio. Então, vede, eu envio o meu mensageiro, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Já no capítulo 3 versículo 2. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Olha bem, ele está falando de Jesus Cristo que veio e refinou eles como ouro, como prata, porque o ouro e a prata do Senhor são as pessoas santas. O ouro e a prata do Senhor, as coisas preciosas, são as pessoas santas que agradam ao Senhor, mansas, humildes, tá cheio do fruto do Espírito. Essas são as pessoas santas, essas são as ofertas do Senhor que Deus quer receber, pessoas que visam a justiça, não visam o seu egoísmo, mas visam o direito de todos, que visam a justiça social, que não amam dinheiro, mas amam a igualdade, amam a Deus em primeiro lugar, amam as coisas espirituais que muitos desprezam, não querem saber, só pensam nas coisas carnais. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Essas ofertas que serão aceitáveis ao Senhor são as pessoas convertidas, que acreditam, que oram, que recebem, não só acreditam, mas elas recebem a cura, recebem e conhecem o Senhor Deus, conhece o poder de Deus, sabe que Deus existe, que Deus pode fazer, que Deus fala, Deus cura, e está tranquila esperando a volta dele. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem. Diz o Senhor dos Exércitos. Veja, antes dele falar do roubo a Deus aqui no finalzinho, ele fala daqueles que defraudam o salário do trabalhador. Então você tirar qualquer quantia do salário do trabalhador é uma fraude, então devemos ter cuidado, que eu vou dar um sentido espiritual dessa palavra. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastanção. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este é um versículo, uma passagem clássica, todos já conhecem, muito lido na Bíblia. Na verdade, quando se fala em Malaquias só se lê isso, essa parte, não leem as outras partes que eu falei, né? Isso aqui era uma palavra que foi dada primeiramente ao povo de Israel, Israel carnal, naquela época, e que eu como havia falado, eles não levavam o dízimo, né? Então Deus falou, trazem o dízimo, que vocês não estão mais fazendo o sacrifício diário, porque esses sacrifícios são contínuos, eles têm que se manter, eles não podem parar, o sacrifício de animais que apontavam para Cristo, que eram sombras, figuras de Cristo, da morte de Cristo, que cobriam os pecados. E Deus cobra isso deles, que eles não estavam mais fazendo essas coisas, naquele tempo antes de Cristo na lei de Moisés, então, trazem os dízimos para que haja mantimento, ou seja, para que não acabe o sacrifício, para que se mantenha o sacrifício que vocês deixaram de fazer, o sacrifício de animais, o sacrifício diário, para que haja mantimento, ou seja, para que haja sacrifício, para que o sacrifício seja mantido na minha casa. Trazem todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa do tesouro? É aquela casa de Israel que está lá em Israel, ou seja, que agora já não está mais, já foi destruído conforme diz lá que se eles, no começo aqui, que se Edom construísse alguma coisa, no capítulo 4, que o Senhor iria destruir. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor, eles edificarão, e eu destruirei. Então, aquele templo lá que era considerada a casa do tesouro aqui, foi destruído, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Hoje a casa do tesouro é o Senhor, é Deus, é o próprio Deus. E Deus fala que ele está com os pobres, e hoje os pobres e necessitados são ricos para Deus, porque apesar deles serem pobres, eles não estão blasfemando. Eu tô falando de alguns pobres, dos pobres que temem ao Senhor, que são pobres por ser justo, que por até temer ao Senhor, muitas vezes, essa pessoa fica pobre porque teme ao Senhor. Tô falando dos honestos. Então Deus está com eles.
Então a casa do tesouro é Deus, a casa do tesouro são os pobres, que diz a palavra do Senhor lá em Mateus 25 que quem dá a Deus, quem dá aos pobres dá a Deus. Então, trazem todos os dízimos à casa do tesouro, que é Deus. E os dízimos são quem? Espiritualmente falando, os dízimos são as pessoas, como eu havia falado, convertidas, as pessoas santas que aceitaram a Jesus, creem que Deus existe, oram e recebem as orações, os pedidos, e conhecem a Deus por isso, que Deus fala com eles. Essas são as ofertas ao Senhor, as ofertas que Deus recebe. Então levar essas pessoas para Deus é levar o real dízimo do qual o dízimo alegórico representava, pois naquela época não tinha o evangelho que é representado pela chuva. Levar os dízimos para a casa do tesouro representa levar as almas para Deus para que haja mantimento, ou seja, para que mantenha a adoração, mantenha esse sacrifício de louvor, mantenha a justiça, para que seja mantido esse sacrifício de ajudar o próximo, para que seja mantido esse sacrifício de orar pelo próximo, de visitar o preso, visitar o doente, dá de comer a quem não tem, dá de beber quem não tem, dá vestir, dá um teto, que o Senhor ele é o nosso teto, o Senhor é nossa vida, nossa casa né? Então nós devemos levar essas pessoas para Deus para que haja isso tudo na casa dele, em Deus, e depois fazer prova dele. Ele falou, se eu não vos abrir a janela dos céus e vos derramar uma benção tal que dela vos advenha uma maior abastança, ou seja, essa benção é o Espírito Santo, é a chuva do Espírito. Eu não tô falando aqui da chuva que caía lá nos campos de Israel e dava fruto, e enchia os lagares dele não. Estou falando de chuva espiritual que é Deus, que diz, eu virei sobre vós como a chuva serôdia, eu virei sobre vós como a chuva para que vocês deem frutos. Então, depois fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu e vos derramar benção tal. Essa benção não é material, conforme na época do Velho Testamento, conforme aqui, não, é uma benção espiritual, é o evangelho da palavra real que Cristo trouxe ao mundo. Você precisa entender essa palavra, que essa palavra tem sentido espiritual para nós hoje. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E Deus vai repreender o devorador, ou seja, aquilo que está devorando a sua vida espiritual, aquilo que está te incentivando as coisas erradas, aquilo que está falando contrário ao que o profeta está dizendo. Então ele vai repreender o devorador da sua vida espiritual. Lá em Israel ele repreendia o devorador da lavoura, mas hoje Deus está falando para nós por um sentido espiritual. O devorador são aqueles que defraudam você. O devorador hoje são os próprios impostores que estão inventando o imposto para você pagar. Já não basta a conta de água, de luz, e são tantos impostos que a gente paga. Tudo que você compra, imposto. Se você ter um carro você paga multa, IPVA, é tanto imposto, e estão inventando mais imposto que Deus diz que você tem que pagar, e isso não agrada ao Senhor, e ele vai repreender o devorador, é isso que está devorando as suas contas, e principalmente o seu entendimento da palavra e dons do Espírito Santo, a sua vida espiritual. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai dar fruto, você vai ganhar almas, você vai pregar e as pessoas vão se converter porque você vai ter Deus falando através de você, Deus vai te usar porque ele está derramando o Espírito Santo, que dela vos advenha a maior abastança, você vai transbordar desse Espírito Santo. E esse Espírito vai falar através de você para as outras pessoas. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todos vão chamar você de bem-aventurado porque vão ver o amor de Deus em você, vão falar, esses verdadeiramente são discípulos de Jesus porque eles têm amor no coração, eles ajudam uns aos outros. Eles não são gananciosos. Eles não se aproveitam da má-fé da pessoa. Eles não são mafiosos, porque os mafiosos são aqueles que se aproveitam da má-fé da pessoa, porque a fé da pessoa é má e eles se aproveitam disso. Que a pessoa acredita, e eles se aproveitam. Então vós dizeis, aqui no final para completar no 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Olha gente, tem muita gente aqui que pensa que Deus é obrigado a dar bênçãos materiais. Fala, poxa. Fulano, ciclano, ele não serve a Deus, ele é um ateu, e ele tem bens materiais, ele é rico, ele tem dinheiro, e eu que sirvo a Deus fico aqui nessa pobreza, e começa a criticar Deus, e essas palavras são agressivas para Deus, mas Deus ele fala, olha. Se você me serve, vai ver a diferença. A diferença é que você terá o poder de Deus, a diferença é que você será cheio da graça do Senhor. Porque ter dinheiro, ter riquezas, bens materiais não é tudo não, você tem que ter a honra, você tem que ter a moral, santidade, honestidade, você tem que ter autoridade espiritual, você tem que ter essas coisas para que você possa falar e converter os corações, mostrar a diferente que você não é um corrupto, que você busca a verdade, você, claro, é uma pessoa que entende a situação, e está disposto a perdoar, está disposto a fazer tudo com amor. Porque nós sabemos que as coisas são difíceis, então o evangelho não é força, o evangelho é uma coisa assim com amor, entendeu? É voluntário.
Dá quem quer, reparte quem quer, divide quem quer, não é forçado. Isso aí é uma consciência, é o conhecer de Deus. Se você conhece a Deus, você vai temer e vai se preocupar mais com os pobres, mas nós devemos evitar a crítica exagerada. Nós devemos evitar sim, porque muitos homens de Deus, por serem muito radicais, eles perderam a vida, e nós devemos andar sabiamente nesta terra para que possamos ganhar e não perder nossa vida, mas ganhar, porque nós devemos entender porque nós estamos sujeitos ao pecado, à corrupção, porque a corrupção do mundo ela é muito atraente. Então nós devemos estar sempre alertas. Aqui ó. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Isso aqui é o castigo dos ímpios. Todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como o restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, vocês terão a justiça, amém. Trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Naquele dia, o dia da vingança do Senhor, você verá o sol da justiça se você foi maltratado, injustiçado aqui na terra. Agora, Deus aqui na terra traz justiça ainda assim, mas se ainda que a justiça de Deus aqui na terra você não veja, mas você verá porque diz a palavra do Senhor que todo olho verá. Mas nós devemos crer que tudo é possível, porque quando Jesus falava, ele falava, receberá 100 vezes mais nesta vida e na outra vida a vida eterna. Então, se você largar tudo pelo reino de Deus, pelo evangelho, você vai receber, na outra vida sim, mas ainda aqui, por mais que você perca por um tempo, mas você nunca vai mendigar o pão porque isso é uma coisa de Deus. Ele disse que o justo viverá da fé. Tá certo, então nós não temos salário certo, nós não temos perspectiva de vida, achando que, o mês que vem eu já tenho tanto para receber, ano que vem já tem tanto para receber. O servo de Deus não pode contar com isso porque ele vive pela fé. Ele vive sabendo que Deus vai prover o cordeiro, como no sacrifício de Abraão. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Então nós vivemos pela fé. Que nós largamos tudo pela obra do Senhor. Então não podemos contar com o dinheiro certo, armar uma situação para que todo mês a gente já possa contar com isso, não. A gente vai depender do amor, vai depender da voluntariedade das pessoas em relação à pregação do evangelho, pois isso não pode ser cobrado porque quiser ser um pastor. Lembrai-vos da lei de Moisés, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Pisareis os ímpios. Aqueles que te pisaram, aqueles que te explorarão, serão pisados por você. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui é uma profecia, né? Falando que João Batista, que ele ia enviar antes de vir Jesus, mas antes de Jesus voltar à terra, ele vai enviar o profeta Elias de novo, que será a igreja. Que nos últimos dias será abundante justiça da terra resplandecente na igreja. Então ele diz, eu vou enviar eles para que se convertam e eu não fira a terra, porque se Jesus viesse, e encontrasse a terra desregular ele ia ferir, então, ele quer vir, mas quer encontrar algo agradável para que ele não venha ferir. Ele quer nos converter para que ele possa nos receber. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para você, do livro de Malaquias, que Deus possa estar falando melhor ao seu coração. Obrigado pela atenção. Essa passagem quero deixar para vocês, para que vocês meditem nessas palavras no sentido espiritual e material. E concluindo, o dízimo é espiritual.